Exames de imagem como a ressonância magnética e a tomografia fizeram com que a ciência constatasse os impactos da meditação no organismo. As pesquisas revelaram que a prática, adotada pelos orientais há milênios, auxilia na produção de neurotransmissores vitais e aumenta a produção de hormônios saudáveis. A meditação foi incluída em 2017 na Política Nacional de Práticas Integrativas do Sistema Único de Saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Paulo Sá, mestre em saúde pública pela Fiocruz e coordenador do curso de medicina da FMP-Fase. Bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima, tudo bem? Vamos começar então falando dessa linha do tempo aí, com as origens da meditação? Ok. Fica difícil você remontar um tempo que você não tem registro histórico, né? Porque você está remontando a um tempo onde só existia a tradição oral de transmissão. Então, se você for nos Vedas, no registro das escrituras sagradas hindus, você tem práticas meditativas descritas, e isso tem 5.000 anos, né? Para poder atingir um estado diferenciado de consciência, aonde você perceberia a realidade de uma maneira mais ampliada. Na linguagem deles, você teria contato com deuses ou com aqueles que seriam responsáveis pela existência da vida, uma vez que eles não tinham compreensão do que seria a vida, né? Então, nesse sentido, eles começaram a desenvolver inúmeras práticas para poder chegar nesse estado. Utilizaram também plantas sagradas para fazer isso, enfim, inúmeros artifícios, mas a meditação se revelou mais eficiente porque não criava dependência de nada e fazia com que você desenvolvesse a autonomia de chegar nesse estado. Claro que dentro do dia a dia comum, imagina, 5.000 anos atrás o sujeito estava com medo do tigre pegar ele ali na esquina de casa, né? Então, para ele ter esse ambiente perfeito, eles tinham que criar uma estrutura de segurança. Então, começaram a surgir os templos, os espaços seguros, que teriam pessoas que vigiariam do lado de fora, se não teria nenhuma ameaça, para você ficar naquele lugar ali, desenvolvendo a técnica de meditação. Então, imagina, você está falando de coisa de 5.000 anos. Depois, principalmente o Oriente, que é o berço da expansão da sociedade, digamos assim, que o berço da civilização é a África, né? Mas o berço da sociedade, tal como conhecemos, ela é no Oriente, ali no Oriente Médio, etc. A partir dali, aquilo se expande e tem registros chineses que remontam a 7.000 anos dessa prática. Então, todos interessantes, porque naquela época não tinha internet, né? Então, um não sabia o que o outro estava fazendo, mas também buscaram técnicas muito semelhantes de alcance desse estado diferenciado. Então, isso é muito interessante, porque mostra que não é uma coisa que alguém pregou e todo mundo está cumprindo. Vários povos de diferentes origens testaram e idealizaram isso, né? Se você for remontar a um tempo mais cronológico, mais próximo do conhecido, né? Se você vai pegar na linha de Cristo, 2.000 anos, 2.000 e poucos anos atrás, então na verdade, você vai estar observando que essa prática, ela entra. Os judeus tinham a prática também de introspecção, de oração. Aí você vai falar, Moisés fazia isso, Abraão fazia isso, Jesus Cristo fazia isso habitualmente, né? Onde que ele aprendeu isso? Aí é um mistério que tem uma discussão que não vale a pena a gente trazer aqui. Mas existem indícios de que ele transitou por regiões do Oriente onde ele aprendeu as técnicas e aprendeu isso. Não foi assim, caiu do céu e começou a aparecer como se conta, né? É muito mais um conto místico do que propriamente a história real, né? Depois isso foi se desenvolvendo e a proposta de isolamento foi ganhando muita força. E aí surgiram os grandes mosteiros, os mosteiros no Himalaia, nas montanhas, aquela coisa bem isolada, que aí o ambiente muito favorável permitia que você rapidamente entrasse em estado meditativo. E você, com aquela prática durante anos, você atingiria um estado diferenciado de consciência permanente. Que até então, na prática, eles chegavam no ponto, mas quando voltava, tinha que fazer o almoço, já voltava para a vida real, digamos assim. Mas depois de um processo de prática, alguns
praticantes atingiam o que se chama de estado de iluminação. Então, naquele estado, ele não mais voltava para uma agonia da rotina diária, ele lidava com a vida de forma diferente. Ele continuava a fazer as mesmas coisas, mas ele via a vida de uma maneira completamente diferente, e a vida não atingia mais ele como atingia as pessoas do mundo comum. Então, tem uma historinha ótima, que é um mestre se iluminou. E ele estava na beira de um riacho, ali ele estava juntando água em balde para carregar e pegando lenha para levar para o fogão dele, a lenha, digamos assim. E aí chega um discípulo e fala para ele: mestre, o que mudou na sua iluminação? Aí ele fala assim: antes eu vinha aqui no rio, carregava água e carregava lenha. Agora, depois da minha iluminação, eu carrego lenha e carrego água. Ele falou: não mudou nada. Ele falou: mudou a minha visão. Então essa é a resposta, porque a gente fica achando que o sujeito vai iluminar, vai andar por cima d'água, vai atravessar a parede, e nada disso acontece. Na verdade, são só símbolos, né? E a sua mudança de visão, ela estrutura definitivamente a maneira como que você vive, como você organiza a vida e como você se manifesta nela. Então essa é a história da meditação, que muitas crenças, por diferentes meios, técnicas e nomeações, adotou com suas nuances. Mas se você pegar, não é uma coisa atributo de uma religião. Você fala meditação, todo mundo fala: ah, então você é budista? É porque tem uma associação caricata aí. O budismo faz meditação, o cristão faz meditação, o judeu faz meditação, o hindu faz meditação, então o sufi faz meditação. Então, esse negócio de atribuir a uma única autoria, isso não faz sentido, isso faz parte da história do homem, né? A outra confusão é que muita gente acredita que a meditação é um relaxamento, né? E, na verdade, tem que manter a consciência durante o processo, né? O que acontece? A meditação promove efeitos colaterais, digamos assim. Dentre os efeitos colaterais são inúmeros, que é a reprogramação da sua própria fisiologia, dos seus ciclos hormonais, etc., por causa do efeito, como efeito da meditação, ela vai promover, por estabelecer um novo nível de onda cerebral, que é uma onda mais suave, que amplia a sua visão, ela é menos estressante e diminui os circuitos fechados, digamos assim, as vias neuronais fechadas. Você vai ficar num estado de relaxamento, porque você não fica ativando várias coisas desnecessárias no organismo. Então você tem uma economia de energia, maior eficiência no uso da sua energia e, portanto, secundariamente, vai te trazer uma sensação de relaxamento. Mas não é um relaxamento de sono, é um relaxamento de atenção, onde eu não estou mais desperdiçando a minha energia, eu agora estou aproveitando melhor. Então, quando as pessoas chegam para mim num curso e falam assim: Paulo, eu vim aqui porque eu quero relaxar. Falei: tá, então eu vou te dar uma técnica de relaxamento e não de meditação. Porque você quer relaxar para dormir. Eu não pego no sono, eu acordo 3 horas da manhã, não durmo. Falei: tá, vou te ensinar uma técnica de relaxar e vai ficar tudo bem. Se você quer meditar, a proposta não é meditar para relaxar. Aí a meditação ela tem um outro propósito, que ao longo da nossa conversa a gente vai aprofundar mais. Mas o relaxamento promove esse estado de espírito. Você coloca os seus níveis de tensão no nível mais baixo, afeta a sua fisiologia, tem uma resposta fisiológica de relaxamento e você, pronto, ali vai adormecer. Aí tem gente que pergunta: mas Paulo, quando você me coloca para meditar, em 3 minutos eu começo a dormir. Eu falei: claro, você começa a dormir primeiro porque você está meditando no final do dia. E, a gente se encontra às 6, 7 horas da noite, você vai meditar, você está cansado, é óbvio que você vai dormir, porque você está cansado. Se você tivesse um treinamento da mente mais assíduo, você não dormiria. Mas como você não tem, naturalmente você vai dormir. Então eu, por exemplo, medito quando acordo. Eu já estou descansado. Então eu não vou adormecer quando eu estou meditando. Então eu escolho melhores horários. Você almoçou e resolveu meditar, é claro que você vai dormir. O que a cobra faz depois que come? Ela dorme. E aí perde os benefícios, né?
Porque se não está consciente no processo, não a tem... proposta da meditação é você desenvolver sua consciência e ampliar sua consciência. Se você adormecer, você perdeu o fenômeno que você está vivendo. Se você não tem a consciência do fenômeno, você não sabe o valor que ele tem e não sabe o benefício que você pode atingir mais tarde, né? Tem só o descanso, mas não tem Descanso é ótimo, mas não é o suficiente. Todo dia você vai ter que fazer a mesma coisa. O que acontece exatamente com o nosso cérebro quando a gente medita? A gente tem algumas ondas cerebrais que são clássicas de quando você está acordado. Está acordado, tem a predominância de determinado grupamento de ondas cerebrais. Essas ondas, elas não existem por si só. Elas são uma descrição do fenômeno elétrico que está acontecendo na sua mente. Então, você tem uma explicação neurocientífica e tem uma explicação que ela ainda carece de equipamentos da ciência para poder... modelos experimentais que demonstrem isso claramente. Mas se você conversar, se você tiver acesso ao material que, por exemplo, o Amit Goswami, que é um físico expoente mundial aí da física, ele vai trabalhar esses aspectos e ele mesmo revela. Isso aqui a gente ainda não tem modelos matemáticos que consigam comprovar, mas a gente observa, né, empiricamente. Na prática, os praticantes revelam. Exatamente. Mas então, não tem equipamento que consiga medir ainda. Então de equipamento já avançou muito, né? Eles vivem botando transdutores, milhões de transdutores nas mentes dos meditantes para poder ver o que está acontecendo dentro do cérebro, que é uma coisa característica da ciência, né? Eu quero olhar o órgão para ver o fenômeno que está acontecendo. Mas você apenas descreve o fenômeno. Você fala, olha, alteraram as predominâncias de ondas. Então, as ondas alfa, as ondas teta, elas passaram a predominar ali. Então, o seu modelo de funcionamento das vias neuronais ficou modificado. E a partir do momento que ele ficou modificado, você vai ter uma série de repercussões fisiológicas, que novos comandos neurológicos vão acontecer sob a égide daquelas ondas. Então, hormônios serão secretados, serotonina, melatonina, que vão gerar uma sensação no organismo e um modelo de resposta que vai te dar uma sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade, pela secreção desses hormônios. E eles não sozinhos, eles agem estimulando outros e todas as suas glândulas são estimuladas e respondem a isso. Por isso que os fenômenos que acontecem, eles não são num pedaço do corpo, nem num pedaço do cérebro. Eles são sistêmicos. Então, toda vez que o fenômeno da meditação ocorre, que você entra em estado meditativo, todo o seu corpo entra num estado meditativo. Não é o cérebro que entra. O cérebro é apenas um órgão. O corpo inteiro entra em estado meditativo. Cada célula do seu corpo recebe aquela informação e ela passa a funcionar com um metabolismo mais lentificado, com um ritmo mais lentificado. Então, um bom meditante daqueles assim caprichados lá do Himalaia, eles são capazes de reduzir o seu nível cardíaco, seu ritmo cardíaco a quase zero. Ele funciona com 5 batimentos cardíacos por minuto, por exemplo, coisa que uma pessoa normal é 70, 80. Então, na verdade, como é que ele consegue estar vivo dessa maneira? Ele reduziu de tal maneira que ele entra em hibernação, como se fosse um urso. A respiração praticamente quase não ocorre. Então, por quê? Porque o nível de consumo de oxigênio dele é baixíssimo, as células quase que adormecem todas. E ele fica ali. Ele é capaz de meditar num ambiente todo nevado, por exemplo, cheio de neve, e ele chega nu, senta na neve e fica meditando. E ele não sente frio, porque ele regula o próprio sistema nervoso autônomo, que é chamado de autônomo porque a gente não regularia ele. E, no entanto, esses meditantes atuam sobre o autônomo. Então, ele não é tão autônomo assim. Antigamente, você acreditava. Você não mexe aqui, mas os meditantes conseguem mexer. Então, esses efeitos revelam para a gente que quando você entra em estado meditativo, não é apenas um aspecto do seu ser que modifica, é todo ele que modifica. Então, quando essas ondas cerebrais elas se reordenam para aquele novo estado, seu corpo todo responde àquilo ali. Por isso que a meditação tem como efeito colateral
benefícios na saúde. Reduz pressão arterial, reduz glicemia, porque alterou a secreção dos hormônios, eles próprios regulam a glicemia baixa. Isso tudo é comprovado por trabalho científico, né? Então, por exemplo, em Berkeley, em Wisconsin, também eles têm centros de pesquisa que ficam o tempo todo fazendo esses monitoramentos. Reduz a intensidade de secreção de hormônios que aceleram o processo de entrada em depressão. Então, aquela pessoa que tinha depressão, ela começou a meditar, daqui a pouco ela não precisa mais fazer uso de medicamento para tratar. Ela reduz taxas que você nunca esperava que fosse acontecer, reduz colesterol, reduz triglicérides, mas não é uma coisa assim, poxa, veio alto hoje, vou meditar para amanhã tá bom. Não, não é assim. É um processo que você passa, é um hábito que você adquire, e quando você dá essa nova linha de comunicação para o seu organismo, quando basta você sentar para meditar que aquilo já é disparado. Aí sim, sob esse estado frequente, então esses efeitos fisiológicos são facilmente detectáveis no organismo, né? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre meditação. Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre meditação. Nosso convidado é o médico Paulo Sá, mestre em saúde pública pela Fiocruz e coordenador do curso de medicina da FMP-Fase. Paulo, a gente teve recentemente uma aplicação da meditação numa situação extrema, né? Lá na Tailândia, com aqueles meninos, né, do time de futebol que passaram 15 dias na caverna, né? Aquilo ali foi um fenômeno à parte, né? Porque o que eles conseguiram ali foi o processo meditativo que foi desenvolvido com os meninos foi no intuito de estabelecer um novo condicionamento. Nós temos o condicionamento do medo já desde pequenininho. Então a gente tem qualquer coisa que nos ameace de alguma maneira, seja a ameaça física ou psíquica, a gente tem a reação do estresse. Então, sob aquela reação do estresse, se você vê uma saída, porque o estresse, o objetivo é isso, né? Ou você foge ou você resolve. Se você não pode nem fugir e nem resolver, aquilo te consome, porque você fica permanentemente sob aquele estado. E sob aquele estado, você vai ter um nível de secreção de cortisol, adrenalina, etc., tão intenso que o seu organismo não vai suportar. Esses hormônios, eles são normais, é normal que você secrete eles em determinadas condições. Mas quando ele fica sob essas condições permanentemente, obviamente que aquilo vai causar uma lesão. Então, o que foi feito lá? Vamos programar esses meninos para, durante esse período, eles desativarem o processo gerador desse circuito de estresse e ativar através da mente. Porque o que leva você a entender uma ameaça é a sua mente. Quer ver uma coisa? O neném, por exemplo, ele olha o fogo e ele vai com a mão em direção ao fogo. Ele não tem medo do fogo, ele não sabe o que é aquilo. Portanto, não tem, a princípio, o medo do fogo. Mas, quando ele bota a mão no fogão e queima a mão, ele agora tem uma informação e uma memória que ficou registrada. Toda vez que ele vê um fogão, ele vai sentir medo do fogão. Porque aquele gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, ele vai olhar e falar, não, isso aqui me dá medo. Que informação veio de onde? Veio do cérebro, veio da mente que interpretou. Pegou aquela memória e interpretou. Qualquer coisa que ative aquilo vai acionar. Então, o que eu tenho que fazer com a meditação? Desativar o mecanismo de acionar. Como? Desvio a sua mente. Então, nesse caso, foi uma meditação dirigida, onde você dirigia a mente deles para um espaço de prazer e de bem-estar. Que você concebe. Se eu chegar para você e falar assim, Fátima, agora você fecha os olhos, imagina que você está numa praia e que a água é uma delícia, aquela ondinha, areia branca. Eu estou te levando num estado como se fosse uma hipnose. E você vai entrando ali num outro estado. A tua mente está agora trabalhando uma outra informação.
uma informação de que não tem ameaça, de prazer, de tranquilidade. Ela então para de acionar os mecanismos do medo. Não há medo aqui. A mente não sabe o que é real e o que não é real. Ela não identifica isso. O que tiver de estímulo para ela é real. Então, por exemplo, se eu falar para você, pensa numa situação triste. Você não está vivendo essa situação triste, mas você pensa nela, você começa a chorar. A tua mente mandou para um organismo uma informação. Socorro, estamos vivendo uma situação triste, chora aí. Aí o organismo começa a chorar e começa a entrar em desespero. Mas aquilo não é verdade, não tem nada, foi produção da sua mente. Bom, se nós temos essa capacidade, podemos produzir ao contrário. Então vamos produzir circunstâncias de prazer que levam você, ou de tranquilidade, que levam você a estabelecer um estado de paz e não um estado de estresse. Como eles tinham a cultura local, se eu tivesse com pessoas que são... vou falar do carioca porque eu sou carioca. Então eu vou chegar para o carioca e falar, imagina você está na praia, você está ali em Ipanema, um sol delicioso. Ele rápido vai para aquilo porque tem esse referencial como lugar de paz e tranquilidade. Mas para aquelas crianças, o local de paz e tranquilidade para elas, os referenciais culturais eram outros. Então, se ele chegar e falar assim, agora você imagina a imagem do Buda, sabe o Buda? Porque tem Buda para tudo quanto é canto lá. Aí ele fala, sei, então tá, o Buda agora está acima de você, é um ser maravilhoso, repleto de amor, ele tem o amor dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família e da humanidade inteira. Então agora você está coberto por esse amor, olha que paz, tranquilidade, concentra na sua respiração. Ele vai dando uma guiança e a criança, a mente já tem aquela memória daqueles significados. Ela organiza, faz como uma molécula virtual e fica naquele estado ali. Agora respira calmamente, controla o ritmo da sua respiração, volta a imagem do Buda na sua frente. Se eu estiver lá em Jerusalém, vem a imagem de Jesus na tua frente, vem a imagem de Maria. Vou botar qualquer referencial seu que te traga a sensação de segurança e de paz. Não é assim? Você não está doente, você está passando uma situação desgraçada, você começa a rezar? Mesmo que seja pragmático, ateu, na hora que o bicho pega, você desata a apelar. Então você vai usar aqueles recursos que estabilizam sua mente. Foi exatamente isso que fizeram na caverna. As memórias boas, né? Pegaram isso, vamos reorientar a mente dessa pessoa e vamos criar uma outra circunstância. Isso é importante também para os dias atuais em que a gente é tão bombardeado com notícias ruins, né? Em que o negativo está tanto presente no nosso dia a dia, né? Pois é. O que é negativo está tão presente no nosso dia a dia é a mídia. Porque, na verdade, se você olhar a natureza, tira a mídia, tira a tela da sua frente, você não tem essa negatividade. Você tem a natureza operando, passarinho cantando, sol, chuva, nuvem, etc. A força da vida ali o tempo todo, A gente não sai daqui, a gente não está aqui se estapeando, a gente não sai daqui ali na esquina e está todo mundo dando bolacha um no outro. Não, a gente está rindo, a gente está curtindo, está tomando uma cerveja ali no bar, etc. Agora, como a organização da informação, ela está focada na informação negativa, e como a gente hoje, a gente passa o tempo todo nas checando telas, né? nas telas, a gente fica com a imagem de que tem um monte de coisa negativa acontecendo. A mesma história que eu falei agora da caverna. A minha mente, se ela estiver recebendo permanentemente informação de que tudo está ruim, ela interpreta, está tudo horrível, o mundo está acabando e a gente está desesperado. Desespero significa aumenta a cortisol, porque vai precisar fugir da situação de desespero. Essa é a inteligência do organismo. Foge daí. Se esse lugar está acabando, foge daí. Só que aí você vai dizer, o planeta inteiro está acabando, porque as mídias estão mostrando na China, nos Estados Unidos, não sei aonde, e você não pode fugir para Marte. E agora como é que você faz? Aí você entra num profundo desespero. Mas esse profundo desespero é só sua mente. Porque quando você sai no jardim ali, não tem desespero no jardim. Não tem desespero onde você está andando. O desespero foi produzido, foi construído na sua mente. Então, nesse momento agora, evidentemente, por força de uma retroalimentação, um feedback negativo do ponto de vista das condições de vida, as pessoas foram
digamos assim, valorizando demais esse aspecto, e elas entraram num estado de estresse tão intenso que elas que antes não tinham motivo para estar brigando com ninguém, estão brigando até com a Folha. Qualquer coisa que alguém faça ou fale, a pessoa se sente agredida, quer logo processar, quer isso, aquilo outro. Mas aquilo foi construído, aquilo não existe. Nós é que construímos com essa intensidade. E agora a gente não sabe sair dela. Ele não sabe sair dessa intensidade, porque as pessoas passaram a criar vias neuronais curtas e fixadas, porque essa dor, ela gera um certo prazer. Prazer e dor aqui, elas estão acopladas. Então, mesmo que aquilo seja desesperador, eu aciono porque tem um prazer associado àquilo ali. É um masoquismo. Então, fica muito difícil de você, para a população comum, falar assim, se desliga disso um pouco. Vai lá encontrar seus amigos na praça, vai bater papo, vai falar besteira, mas se desliga um pouco da mídia que o tempo todo te provoca nesse sentido. E não é toda a mídia. É uma mídia específica que trabalha assim. Então, você se desliga dela, você vai para uma mídia positiva. Então, na verdade, você tem condições de fugir desse lugar. Mas como prazer e dor estão associados àquele lugar, então eu vou continuar patrocinando. E agora a gente se enredou de tal forma que não sabemos mais como sair desse lugar. E a gente, então, elege os culpados por esse processo. Então, assim, a gente vai botar na berlinda o candidato a presidente, o candidato a governador, o candidato a qualquer coisa. O professor está na sala de aula, qualquer pessoa eu vou botar na berlinda. Por quê? Porque eu não sei mais, eu não me reconheço mais, não sei mais como eu estou operando, porque eu estou uma bagunça generalizada, minha mente está uma bagunça, e eu não sei mais fazer nada. Então, a culpa só pode ser de fora, não pode ser minha. Eu sou vítima desse processo. Isso é tudo um discurso viciado, que te tira a responsabilidade de sair desse lugar, né? Então, quando eu chego para as pessoas e falo assim, por que você não medita? Esse negócio de ficar na montanha meditando, eu não falei para você ir para a montanha meditar, eu perguntei isso, por que você não medita? É possível você sair dessa reatividade e buscar um espaço de paz? E é incrível que, apesar dessa confusão toda, hoje tem milhares de espaços dessa natureza que procuram tirar você do dia a dia atribulado, e as pessoas, por exemplo, eu tenho feito sábado, eu moro em Ipanema, no Rio, então eu vou para a Praça Nossa Senhora da Paz, 4h30 da tarde, e faço meditação no meio da praça. E eu convido pessoas, olha, medite na rua, que eu chamo. Projeto Medite na Rua. Meditação não tem que ser na montanha. A gente senta aqui, senta em grupo, entre meditação, 20 minutos, acabou, todo mundo, se quiser compartilhar um lanchinho, ótimo, vai-se embora. E as pessoas estão procurando. Esse sábado, as pessoas me pediram, falaram, não, vamos para um lugar fechado que eu ainda não estou treinado para ir para a rua. Então eu vou lá, vou levar o pessoal para um lugar fechado para a gente poder treinar, para eles poderem ir para a rua. Eu treinei estudantes aqui, eles querem fazer o evento Meditarço, que eles estão chamando. A gente vai tentar fazer um movimento, estou treinando eles, para a gente ir para o hall, e na hora da saída, meio-dia, um monte de gente circulando, e a galera está sentada ali meditando. Vamos ver o que o bicho vai dar. Mas você já percebe hoje esses movimentos assim, que antes nunca se pensava nessa possibilidade, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma negatividade forte, tem uma positividade nascendo, né? O símbolo do yin, do yang, no tal, né? Aquele preto e o branco, né? Então, você, no momento de negatividade forte, o positivo começa a aflorar e mostrar evidências. E esse poder de escolha está com a gente, né? Cada um tem esse poder de escolha, né? O poder de escolha é nosso. E a responsabilidade também, né? Não o tempo adianta todo. botar lá você fora. Você escolhe se aqui. alimentar da negatividade, você escolhe se alimentar da positividade. É você que escolhe. Você não é vítima nem de outro. Então, isso é uma coisa que é um pouco dolorosa de assumir, né? E é uma mudança de atitude na vida, né? Não pode pensar que, vou meditar, como você estava falando no bloco anterior, e vou mudar imediatamente. Não é uma aspirina, né? Não é uma aspirina. Você muda a sua visão. Ao mudar a sua visão, você vai ter mais lucidez para agir no mundo. Porque, assim, não pense você que você agora vai se isolar do mundo e deixa o mundo que se dane. Isso também é uma falsa ideia. Eu vou meditar que é para poder reunir as melhores condições para, ao estar no mundo, tomar as melhores decisões, participar da melhor maneira possível.
Então eu reduzo o dano que eu faço. Se eu vou reativamente ao mundo, querendo bater, querendo fazer acontecer, eu aumento o dano. Eu não conserto nada, eu só aumento o dano. Então o ato de meditar não é um ato de isolamento ou de alienação. É um ato de profundo ativismo social. Porque eu estou indo para a sociedade para fazer o melhor possível e não para fazer qualquer coisa ou reagir a qualquer coisa ou ser um papagaio de pirata de qualquer outro que tenha patrocinado algum tipo de ideologia, por exemplo. Esse é um ponto, né? Você quer ser uma massa de manobra ou você quer ser um ser pensante que age da melhor maneira possível dentro das suas condições no seu mundo, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos aí pela frente, né? Porque tem lá os estereótipos, né, que as pessoas criam, né? Como se a pessoa que medita fosse aquele ser, né? Completamente apático e não é, né? Por mais que você lute, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, né? Sou coordenador da faculdade, trabalho o dia inteiro, entro no cheque especial também, né? Tenho dívida, tenho filho, tenho mulher, mora no Rio, trabalho aqui. Minha vida é uma confusão só. Eu não tenho nada de zen, flutuo, não tenho nada disso. Agora, pratico meditação todo dia. No fim de semana, que eu posso praticar mais tempo, eu vou às vezes a 2 horas e pouco, 3 horas meditando. Mas isso é porque eu acho uma delícia, eu faço aquilo. É como se fosse a minha praia. Depois eu até vou para a praia, porque eu moro lá, né? Então eu até vou. Mas o que acontece é que no nosso dia a dia, a partir do momento que você adota uma forma de ver as coisas diferentes, você aguenta circunstâncias muito mais complexas que de outra forma você não aguentaria. Você não saberia lidar com aquela natureza de problema. E aí você não ajuda. Você piora a situação das pessoas. Então, eu recentemente estava dando um curso, lá em Ipanema também, no consultório de uma amiga minha que é médica e tal, ela pediu para eu dar lá no consultório dela. Fui lá, dei uma palestra, estava ensinando as pessoas a meditar. E aí, só que era um sábado, eu estava mais à vontade e tal, né, vestido mais à vontade. Aí uma pessoa falou assim, mas vem cá, eu vou precisar ser vegana, usar essas roupas que você está usando e tal. Eu falei, olha, essas roupas que eu estou usando é porque é sábado. E eu adoro usar moletom e ficar bem esculhambado, que eu estou aqui free, né? Estou livre. Você não tem que virar nada, você tem que ser você mesmo. E pronto, acabou. O que acontece é que internamente vão acontecer novas mudanças dentro de você e coisas que antes você se interessava não vão te interessar mais, naturalmente. Ontem eu estava em reunião com o grupo que fez o curso de meditação comigo aqui e acabou o curso, eles pediram para que eu continuasse a encontrar com eles porque eles querem manter a prática. Aí ontem uma das pessoas falou assim, tem uma coisa muito esquisita acontecendo comigo, Paulo. Eu falei, o que houve? É porque tinham filmes que eu adorava ver e agora eu não estou achando a menor graça ver esses filmes, porque eles são filmes violentos, estúpidos. Eu não consigo mais achar graça neles. Eu falei, mas isso é um problema? Ela falou, porque meu marido que não fez o curso continua a gostar. E eu não tenho mais paciência, está tendo um conflito dentro de casa. Eu falei, não, você não precisa rejeitar o filme. Você respeita o tempo do seu marido ali, se ele está afim. Só não pode haver uma imposição dele de que só quer ver aquilo. Né? Aí você faz um acordo com ele. De vez em quando vai ver uma coisa, de vez em quando vai ver outra. Porque aquele filme não é para te afetar. Se ele ainda está te afetando, é porque você tem que meditar mais ainda. Porque você tem que sair desse lugar de ser afetado pelo que está acontecendo. Você tem que olhar com sabedoria o que está acontecendo. Você não está conseguindo olhar com sabedoria o filme. Às vezes eu pego um filme desses, assim, bem pesado e olho o filme. Porque eu vou assistir como é que a natureza da mente está operando diante daquelas cabeças. Eu vou aprender com aquele filme, eu não vou ficar julgando o filme. Então você tem que sair desse lugar de julgamento e ir para um outro lugar. Aproveitar a realidade para estudar ela, né? Então é isso. Ok, Paulo. E a gente vai ver agora depoimentos de estudantes aqui da FMP Fase que começaram a praticar meditação há 8 meses sobre os efeitos que eles perceberam. Vamos ver? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu acho que a meditação ajudou e continua a ajudar a lidar melhor com isso. Eu acho que o simples fato de se desvencilhar um pouquinho dessa rotina tão corrida, nem que se for para meditar durante uns 5 minutos, já faz muito bem. O exercício da respiração já faz muito bem. A partir da prática da meditação, eu consigo focar melhor meu pensamento e direcionar melhor as minhas ações. Eu consigo me concentrar mais fácil e controlar mais a minha ansiedade.
E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre meditação. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre meditação. Nosso convidado é o médico Paulo Sá, mestre em saúde pública pela Fiocruz e coordenador do curso de medicina da FMP-Fase. A meditação muda, de fato, o nosso cérebro, né? Isso até em qualquer fase da vida, mesmo os mais velhos, ainda tem essa plasticidade, né? Sim, ele é o cérebro, ele foi durante um bom tempo interpretado como uma estrutura fixa. Número de neurônios fixos, as vias também já estabelecidas quando você atinge a idade madura. E isso era uma crença, isso até a década de 80. Depois se descobriu que isso era uma balela, que isso não tem nada a ver, e que, estudando justamente o cérebro de pessoas que mudaram completamente, conseguiram fazer grandes mudanças, perceberam a plasticidade e a flexibilidade das vias neuronais. Então, por exemplo, o Hermógenes, que é um ícone da yoga no Brasil, introdutor da yoga no Brasil, ele começou a fazer yoga em torno dos 60 anos de idade. Então, no final das contas, ele começou a fazer já mais velho, bem mais velho. E lá ele transformou completamente a vida dele, transformou a vida de milhares de pessoas também. Então, no sentido da meditação, uma vez que você estabelece um novo patamar de ondas cerebrais, as vias neuronais vão responder a essas ondas. Então, aquelas que estão sintonizadas com essas ondas vão predominar, e aquelas que não estão sintonizadas vão atrofiar. Isso vai permanecer se você mantiver aquele estado. Se você sai daquele estado e vai para a vida usual, que te provoca e você responde imediatamente, aquelas vias que estavam atrofiadas voltam a ser valoradas, aquelas que estavam exaltadas são atrofiadas. Então, isso tudo vai acontecer na tua dinâmica de vida, que você escolhe ter. Então, você escolhe a tua dinâmica de vida, ao escolher vai ter, então, uma correspondência do modelo cerebral que vai atuar. Porque a sua opção, o seu cérebro vai obedecer a sua opção. Os cientistas procuram a mente dentro do cérebro. O pessoal da filosofia oriental, que afirma todas essas coisas que a ciência afirma hoje, mas eles afirmam há 3.000 anos, diz que a mente não está no físico. A mente não é física. A mente é um espaço quântico. Então, esse espaço quântico, que está para além da caixa do cérebro, é que ordena o fluxo de energia que vai afetar as células cerebrais, e elas então vão corresponder e vão estabelecer vias de ativação ou de desativação. Então, o jogo hoje é outro, né? Então, há aqueles que defendam, e eu também sigo essa linha, de que, na verdade, a tua memória, a memória de tudo que você herda, porque você tem a memória genética, epigenética da sua ancestralidade, a memória coletiva da humanidade, que o Jung já falava o consciente coletivo, ele faz parte do teu escopo mental, e você tem a memória individual desde que você nasce. O tempo inteiro eu estou aqui e os meus sentidos estão captando uma série de coisas, está dando significado e guardando em memória. Você acha que o teu crânio cabe, desde que você nasceu, eu estou com 56 anos, tudo isso não cabe, é óbvio que não cabe, do ponto de vista físico. Então, o que acontece? Essa memória, ela vai para o espaço virtual. É como se fosse para a nuvem. Nós temos uma nuvem, vai para a memória da nuvem. Quando eu aciono, aquela memória da nuvem, ela é traduzida numa memória física, uma proteína, e aí eu consigo fazer uma rede imediata, dou solução para projeto, coisas imediatas físicas que eu preciso para aquele momento. Então, é uma outra história. Quando eu medito, portanto, eu não estou apenas regulando a minha atividade cerebral. Eu estou atuando sobre essa mente, que é uma mente, digamos assim, quântica, e ao atuar sobre ela, por isso que a meditação tem mais potência sobre ela, ela vai repercutir nas minhas vias cerebrais. Então, ficar só medindo onda no cérebro, você não vai entender o que está acontecendo no processo meditativo. Então, precisa de outros recursos
que estão mais associados à quântica para você poder compreender isso. Isso ainda está muito incipiente, ainda tem muita coisa para gramar nesse sentido. Aí, né? E em termos orgânicos, os estudos todos têm mostrado um sistema imunológico mais forte, né? Sim, porque como todo o seu organismo se reorganiza, você tem o tripé no organismo, que são os comandantes de toda a sua vida. O sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema imune. Os três comandam o nosso estado de ser. Um deles pifou, você está jurado. Então, a meditação, ela reordena os três, porque o estado da mente vai influenciar o estado de funcionamento dos três elementos. Então, sistema nervoso, nós já conversamos a beça. O sistema endócrino também falamos, porque o sistema nervoso ativado, ele excita as glândulas a produzirem e secretarem hormônios que vão afetar seu organismo inteiro. Né? O hormônio, ele é um mensageiro bioquímico e o sistema nervoso é um mensageiro elétrico. E o imune é um mensageiro de informação. Então, quando ele recebe influência das vias nervosas, dos nervos e dos hormônios, o sistema imune congrega aquilo numa informação e reage àquela informação. Então, o sistema imune se prepara. Quando ele recebe informação, ele fala, tem invasor chegando, vamos combater o invasor. Vamos reforçar porque tem célula que está se reproduzindo errado. Vamos matar essa célula, que é a célula que vai virar um câncer se você não fizer. Vamos aumentar o número de soldados, porque a pessoa aqui está exposta a muitas coisas invasoras. Aí o sistema imune se arma mais ainda. Então, te protege quando você está num ambiente epidêmico de você não adoecer. Como é que pode, Fátima? Todo mundo ficou gripado aqui, você não ficou? Porque o seu sistema imune estava habilitado para conseguir ter o reforço suficiente e impedir que aquilo acontecesse. Não é uma aleatoriedade da sua resistência biológica, como Darwin colocava. Não é só isso. Tem mais coisa por trás disso. Todo mundo, os cientistas já sabem disso. Então, a meditação, ela tem essa capacidade de, ao reordenar seu sistema imunológico, por exemplo, faz com que você consiga ter uma aptidão maior, não só de impedir que um câncer se desenvolva, como também se recuperar quando um se desenvolveu. Não por milagre, mas de repente eu descobri que você está com um tumor, eu vou te operar e você está meditando. Então, eu reforcei seu sistema imunológico, aquele soldadão grande que estava ali se desenvolvendo eu tirei, os pequenininhos que ficaram, meu sistema imunológico agora vai poder dar conta. Ele vai chegar ali e vai ajudar a combater. Então, ajuda no processo de recuperação de pacientes que operaram por causa de neoplasia, pacientes que estão em quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. Então, ele é um coadjuvante importante, muito interessante, na recuperação de pacientes que tenham essa natureza de problema. Ele jamais vai fazer recuperação única. Eu estou com câncer, vou meditar e vou melhorar. Meu amigo vai morrer com câncer sentado meditando. Não vai acontecer isso. Aí você poderia, mas teve um caso lá no Vietnã que aconteceu. Eu falo, amigo, um caso pode ter acontecido por obra do acaso, um milagre, mas 100 milhões morreram sentados meditando com câncer comendo eles por dentro. Então, estatisticamente, eu não recomendo. Né? Então, está mais nessa linha. Né? Paulo, a meditação também pode ser uma grande aliada na hora de melhorar o desempenho escolar, né? Para que o estudante consiga ter mais foco no estudo. Sem dúvida alguma. Ontem, no grupo que eu citei, tinha uma estudante daqui, que é do tecnólogo em radiologia, e ela falou exatamente isso. O curso durou 2 meses, ela notou claramente a melhoria na capacidade dela de estudo. Ela falou assim, eu antes sentava para ler um livro, eu a cada 15 minutos levantava porque eu não aguentava ficar lendo aquilo ali, e tinha que tomar um café, e tinha que isso. Agora não, eu sento e leio e aproveito. Quer dizer, eu aprendo de fato, eu não esqueço 5 minutos depois. Por quê? Porque a partir do momento que você modulou sua atenção para um estado de visão sistêmica, você não dispersa a sua atenção, só dispersa a atenção quem está com visão muito centrada.
Você está com a visão muito estreita num ponto, qualquer coisa te distrai. Se você está com uma grande angular, as coisas não te distraem, porque você está vendo elas acontecerem, não precisa olhar para elas, eu sei que está ali. Então, tem uma meditação que você treina fazer uma grande angular, de olho aberto. Eu fico aqui, ó. Eu não foco na Fátima. Eu abro, eu estou com uma grande angular. Se ele lá atrás se mexer, eu sei que ele se mexeu, mas não é uma ameaça, eu estou vendo. Eu não me sinto ameaçado, eu não tenho que me distrair. Então, é isso que eu faço quando eu estou meditando. E quando eu treino isso, quando eu sento para estudar alguma coisa, eu vejo aquela alguma coisa de forma ampliada. Então, já desde o momento que eu começo a ler, eu foco só a vista, mas a minha visão está ampliada. Portanto, aquele modelo de informação entra e ganha uma grande proporção dentro de mim, faz diversas associações. Portanto, eu não vou esquecer, eu vou entender muito mais fácil, o meu aprendizado vai ser muito mais eficiente. Agora, aquilo tem que fazer a prática sistematicamente, senão você perde essa habilidade. É uma habilidade, né? É um exercício, né? Exatamente. Quer ter barriga tanquinho? Você vai ter que fazer abdominal todo dia, senão não vai ter barriga tanquinho. É simples, né? Uhum. Agora, tem contraindicação? Tem, porque do momento que você usa técnicas que você tenta estabilizar a mente e relaxar a mente, se a tua mente está muito perturbada, com pensamentos obsessivos, com paranoia, com pensamentos, às vezes com alucinação, delírio, você não vai ter essa tranquilidade, porque exige um pouco de estabilidade no estado mental para você poder ir para esse outro lugar, que é o chamado lugar do vazio. Para pessoas que têm ansiedade extrema e coisas do gênero, o vazio é insuportável. Então, essas pessoas se desequilibram. Quando vão fazer determinadas técnicas de meditação, elas ficam desequilibradas. Elas não aguentam nem fechar os olhos. Elas têm medo de dormir. Elas precisam tomar um medicamento para dormir, para apagar, porque aquele estado intermediário de sono traz muita ansiedade. Então, para essas pessoas, não é recomendável meditar. Elas precisam estabilizar o estado psíquico delas primeiro, para depois entrar em processos meditativos. Porque a meditação, ela vai provocar em você, vai vir à tona uma série de memórias e elementos da sua vida que estavam meio que escondidos, que você deixou ali embaixo, jogou para debaixo do tapete. E é para você olhar, não para você ter medo, mas para você poder dissolver. Uma pessoa que está desequilibrada não consegue dissolver. Vão surgir traumas, ela vai ficar desesperada, aumenta o medo e ela pifa. Então, a meditação nesses casos não é recomendada. Aí é recomendado outras práticas. Você pode fazer uma hipnose, uma terapia cognitivo-comportamental, algum outro tipo de prática, que é uma técnica, não é meditação, que vai ajudar a estabilizar a sua mente. Então, essa seria a principal contraindicação da meditação. Uhum. O resto não tem contraindicação. Às vezes pode ser uma impossibilidade física, limitação física. Sei lá, você é tetraplégico, você está lá, senta para meditar, não dá, né? Mas você pode meditar deitado, não tem problema nenhum. Ele vai conseguir meditar e pode ajudar muito, inclusive, no processo dele. Então, tem gente que tem dores na coluna muito intensas. Eu, por exemplo, tenho hernia de disco, né? Ficar sentado na posição de yoga, meditando, eu não consigo fazer aquilo, né? Então, eu sento numa cadeira confortável e fico, mas não nessa posição. Aí eu tento ficar mais ereto, assim, que é para poder manter a atenção e não cair que nem um saco de batata, né? Isso daí, às vezes, algumas limitações físicas, pessoas que têm insuficiência venosa, fica com as pernas inchadas, não pode ficar com a perna para baixo. Vai ter que meditar e botar as pernas para cima. Então, tem algumas limitações que são do ponto de vista físico, mas que não impedem a meditação. O que mais é impeditivo, realmente, aí são lesões neurológicas que você não consegue estabilizar, aí levam muita ansiedade, e estados mentais, saúde mental, mais aguçados, mais graves, que aí não se recomenda. Uhum. Outro cuidado hoje com a popularização, a gente tem aí vários pseudo-mestres de meditação, a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai te guiar nesse caminho, né? Isso é essencial, porque como a meditação ficou durante séculos, milênios, associadas a religiões,
tem muita gente que associa direto. Ó, eu vou te ensinar a meditar, mas então você tem que ler esse livro, você tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo, tem que agora comer isso, comer aquilo. E aí vai criando uma estrutura artificial para você ingressar. Ah, você tem que entregar sua vida ao guru, sabe esse tipo de coisa? Não tem que fazer nada disso. Por outro lado, tem um monte de gente que aprendeu ali, pegou uma revistinha daquelas, um gibizinho na banca de jornal, aprenda a meditar em 10 lições. Aí olhou aquilo, não que não seja válido. Se eu disser para você que você, para meditar, você tem que fazer isso, fechar os olhos e apenas observar a sua respiração e ficar assim, o tempo que você conseguir, sem lutar com os pensamentos, toda vez que o pensamento te carregar, você volta para a respiração, observa o ar entrando, o ar saindo, isso pode estar escrito no gibi, não pode? Agora, isso não garante que você vai fazer. Você pode fazer por curiosidade um dia, depois de uma semana você está de saco cheio. Você fala, nossa, isso é muito chato. Fico ali parado, respirando, sem fazer nada. Porque você não tem um sentido. Que sentido aquilo tem? Qual o propósito? Quais são os efeitos daquela meditação? Então você precisa de alguém para te ajudar a orientar. Então, essas informações avulsas, elas não vão te ajudar. E quem vai te orientar, de preferência, não esteja ligado a nenhum aspecto religioso direto. De preferência. Porque a meditação não tem que estar atrelada a isso. Se você quiser se desenvolver do ponto de vista religioso, numa determinada linha, é outro papo, é outra conversa, não tem nada a ver com meditação. E aquela linha religiosa pode usar a meditação como um recurso dela. Mas uma coisa não está associada à outra. Isso é muito importante. E quantas pessoas hoje leigas, que não estão vinculadas à religião, que têm habilidade para poder ensinar meditação e orientar? Hoje são poucas, porque durante muito tempo ficou atrelado direto a vínculo de instituições religiosas. São poucas as pessoas que vão chegar, vão sentar e vão conversar sobre isso sem ter esse viés religioso por trás, né? Tem muito conhecimento por trás disso e muita responsabilidade, né? Até porque as pessoas têm vias diferentes, né, para conseguir acessar esse estado meditativo, né? Com certeza. Assim, a vantagem de algumas linhas místicas, elas trazem um repertório de significados que te estabilizam do ponto de vista da motivação para praticar a meditação. Então, por exemplo, no budismo, você tem toda uma filosofia por trás e que vai estabilizar você para justificar a você mesmo, você sentar e ficar sentado 1 hora só fazendo isso, respirando, etc. Mas aí o Buda disse isso, o Buda disse aquilo, eu falei, é verdade, Buda falou isso, falou aquilo. Aí eu fico quieto, porque eu vou me convencendo com essas informações, né? Elas ajudam? Ajudam muito, é verdade. Aí você pode escolher que foi o Shiva que fez isso, ou outro você pode escolher que foi, sei lá, foi o Mestre Saint-Germain que falou isso. Aí você pode escolher, aí o sabor do freguês, tem um monte. Mas você vai estar usando como recurso. Mas quem sente que não precisa desse tipo de recurso, não usa nada disso. E aí você fica ali naquele estado. Aquele estado, hoje, a física quântica e a neurociência te explica muita coisa, fica com esse material explicativo. Mas em algum momento você vai atingir uma meta-explicação, que ela é metafísica, ela não está explicada naquilo que está escrito, que você vai atingir com a sua intuição. Mas uma intuição não é aquela assim, meu palpite é esse, não é palpite. É intuição que vem de uma ordem mais profunda. Você vai chegar nesse lugar e você vai ter os grandes insights. Mas só você fazendo. Eu posso te dizer e não adianta nada. Eu cheguei num lugar, mas você só vai chegar nesse lugar se você fizer, senão você não vai chegar. Não vai chegar no lugar porque eu estou te dizendo. Você precisa ir nesse lugar. Esse lugar existe. Quem foi nesse lugar sabe que ele existe, é o testemunho disso. Então, pouca gente tem paciência, disciplina, para regularmente fazer o processo e começar a ter os benefícios desse tipo de lugar, que vai para muito além do benefício fisiológico, da sua pressão arterial que melhorou e da sua capacidade de concentração. Eu estou falando de um outro benefício, de uma mudança real profunda de visão. Aí você atinge esse lugar, né? E é possível atingir esse lugar sem religião nenhuma por trás. Essa é a grande revolução do século XXI.
Não precisa de uma religião por trás para você atingir esse lugar. E qualquer um pode chegar. Não é só pessoas especiais, não são pessoas especiais que podem fazer prática. Qualquer pessoa pode fazer a prática. O que determina é a sua natureza de visão, sua capacidade de estar aberto ao mundo e receber essa possibilidade. É só isso, mais nada. Não precisa de nenhuma sofisticação. Procurar uma boa orientação e começar aos pouquinhos, né? Com certeza. Não dá Com para certeza. querer começar logo, né? Você só chega no lugar se você começa a andar. Se você não começa a andar, não chega a lugar nenhum. Passinho por passinho. É isso aí. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Paulo. Muito obrigado. Grato pelo convite. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.